Boa noite a todos, né? Agradecemos aqueles que mais uma vez estão aqui conosco, né? Para aprender um pouco mais, né? Temas relacionados, né? À Bíblia. E o tema que vai tratar dessa semana é bem importante, porque fala sobre a questão de cosmovisão, né? E também que Deus, ele está acompanhando todas as coisas que estão acontecendo. Vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja conosco. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Seja conosco ao tratar e meditar nos assuntos ligados à Tua Palavra. Guia nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos por Jesus. O tema da cosmovisão, na verdade, ele influencia a vida de todas as pessoas, direta ou indiretamente, né? Porque, na verdade, em função da cosmovisão, vem muitas, né, concepções, né? E ideologias que nós vemos que estão vigentes, né, na nossa realidade. E o verso Provérbios 15:3, né, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso mostra uma das características, né, que pertence somente à divindade, né, que é a questão da onipresença, né? E aqui também tem algo, né, envolvendo também a onisciência, né, que é a capacidade, né, de contemplar todo mundo, e ele sabe, né, Deus sabe quem de fato é mau e quem de fato é bom. Provérbios 21:2 já complementa dizendo assim, ó: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então muitas vezes nós temos alguns planos de vida, algumas, né, decisões da nossa vida, e a gente pensa que é o caminho reto aqui no caminho correto, né, que eu devo tomar a seguir, né. Conta uma história de um rapaz, né, que praticou um roubo e ele entrou pelo telhado, né, e quando ele entrou pelo telhado ele caiu, né, de alguma forma e ficou preso lá dentro, né. E as pessoas chegaram e encontraram ele e perguntaram: como é que você entrou aqui? Ele disse: sozinho, eu e Deus, né. Então ele pensava, né, que estava fazendo um ato tão certo que ainda até envolveu Deus no meio dos atos que ele acha que Deus estava envolvido, né? Então muitas vezes os nossos erros de concepção e de cosmovisão influenciam, né, na nossa forma de pensar e nossa forma de agir. Salmo 67, 66, verso 7 diz, ó: Deus, né, nosso Pai, nosso Criador, ele domina eternamente pelo seu poder. Então ele exerce domínio, e esse domínio dele é eterno, e isso fruto, né, da capacidade inerente a ele próprio, né, que é o seu próprio poder. E diz: seus olhos estão sobre as nações, né. Aqui no verso áureo, né, fala sobre as pessoas, né, bons e maus, mas aqui também está dizendo que os olhos de Deus, a divindade, estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então as nações também, elas têm um tempo, né, como eu poderia dizer, um tempo de graça, né, na presença de Deus. Deus avalia, né, a situação daquela nação, e muitas nações, né, deixaram de existir e outras passaram a existir, né, e isso tem a ver com a vontade de Deus. Provérbios 5:21 diz: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então nós podemos pensar que estamos fazendo planos para a nossa vida e determinadas ações, né? Mas Deus está o quê? Pesando praticamente as veredas, ou seja, os caminhos que nós estamos seguindo. Isso, o que tem a ver isso com a cosmovisão? Tem a ver, né, com esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né, uma vista, né, de uma montanha. Coisa simples, né, de se ver, mas que, dependendo da cosmovisão, você pode ter diversas interpretações, né? Como diz aqui, eu peguei um texto do Goldstein, né, que ele fala muito bom, fala: pode a realidade ser entendida sem Deus, né, do Diálogo Universitário de 2004. E ele faz um comentário assim: uma pessoa que olha para uma montanha, né, como essa aqui, através de binóculos, verá algo diferente, né, de alguém que observa através de um microscópio. E é verdade. Se eu olhar com o olho nu, eu vejo a montanha de uma forma. Se eu olhar de binóculos, eu vou ver a mesma montanha, mas de outra forma. E se eu usar um microscópio, eu vou ver a mesma montanha de outra forma totalmente diferente. A montanha está lá, sem dúvida.
o que vemos depende do fato de nossa mente trabalhar como um microscópio, né? Ou seja, muito mais detalhada, como um binóculo, ou seja, ver detalhes de longo alcance, ou como um par de olhos humanos que tem um certo campo de visão, mas é limitado, né? Então, isso influencia muito, né, no aspecto da cosmovisão, né? E aí eu pego um texto, né, também do Goldstein, que ele diz assim, ó, em oposição aos idealistas fenomenalistas, né, como Johann Gottlieb Fichte, que descartavam toda a realidade, né? Tem um grupo de pessoas chamados idealistas fenomenalistas, né? Que eles descartam toda a realidade, né? Exceto aquela existente em nossa mente. Então eles colocam a realidade como fruto da concepção da nossa mente. Diz aqui, Kant, né, um filósofo, né, não rejeitou o númeno. E o que é o significado da palavra númeno, né? É a realidade independente da cognição humana. Cognição, ou seja, é a capacidade de nossos órgãos de sentidos de perceber a realidade, né? Então nós podemos ver que nossa percepção da luz, né, do som, ela tem um espectro, né? Por exemplo, uma águia, ela vê muito mais e melhor do que nós, né? Determinados animais ouvem muito mais e melhor do que nós, né? Determinados seres, né, têm a capacidade, né, gustativa muito mais apurada que nós. Então, essa capacidade de perceber a realidade, nossa, tem um determinado limite. Mas o número, ou seja, a realidade independente, ou seja, aquilo que de fato está lá, como o caso da montanha, ela independe da forma que eu percebo a realidade. E o fenômeno, a gente pode dizer, é o modo como a realidade se apresenta a nós. Aí sim, o fenômeno é a forma como eu absorvo a realidade em si. Que aí a gente pode ver o exemplo, né? Se eu usar um binóculo, eu vou ver de uma forma. Se eu usar os olhos, eu vou ver de outra forma. E se eu usar um microscópio, eu vou ver de outra forma. Se eu usar um telescópio, né, vou ver de outra forma também, né? Se eu usar, né, um raio infravermelho, né, ou uma câmera térmica, eu também vou ver aquela montanha de outras formas, né? Então, isso depende da forma que você está pretendendo avaliar, né? Que a gente chama de fenômeno. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que o fenômeno, ou seja, como eu entendo a realidade, ele não pode existir sem a própria realidade de fato, que é chamada de número. Ou seja, a realidade de fato independe do fenômeno. O fenômeno é como eu percebo a realidade, né? Então, aí dá o exemplo, por exemplo, a dor pode existir sem os nervos, hein? A dor não pode existir, a dor é o fenômeno, né? O fenômeno que, em si, como eu percebo, a dor, sem os nervos para poder perceber a dor, né? Então, levando isso, né, para outro aspecto, né, diz aqui, Kant afirma, de fato, que nunca podemos conhecer o número, ou seja, a realidade objetiva, que a gente chama de realidade objetiva, é aquela realidade independente da minha percepção. É o que de fato está lá, que é o mundo real. Pelo que em si é em si mesmo, né? Nunca nós vamos poder conhecer de fato toda a realidade, conhecer a montanha, conhecer as estrelas, né? Conhecer a natureza, né? Como ela de fato é em si mesmo, né? Nós nunca vamos ter essa capacidade de perceber isso por completo, porque nós temos, nossa capacidade é limitada. Aí diz aqui, uma impenetrável escuridão separa aquilo que de fato está ali, e é verdade, daquilo que finalmente aparece como realidade em nossa consciência. E aí vem algo bem profundo. Que aí vem uma pergunta que o Goldstein faz. Pode, nesse caso, a realidade ser entendida sem Deus? Será que nós vamos saber descrever todos os animais, né? Perceber toda a realidade como ela é, sem a existência de Deus? Que é o que criou a realidade? É interessante, né? A pergunta. Em função disso, eu vou apresentar aqui para vocês, né, um material, né, do Ariel Roth, que no livro Orígenes, que expressa, né, mais ou menos, né,
quais são as cosmovisões que hoje são mais conhecidas. Tem outras, né, mistas, né, e tem mais essas aqui conseguem retratar o espectro, né, e também aonde as pessoas se encontram hoje sob a realidade. Um dos modelos, né, que é o que está na Bíblia, fala sobre a criação, né, que Deus cria em 6 dias, né, há tempo, o tempo ele segue na sequência, depois ocorre o dilúvio e segue o tempo. É isso que está descrito na Bíblia. Tem outro modelo que ele se aproxima um pouco da Bíblia, que é a teoria do intervalo, que pode ser uma interpretação também da Bíblia. Por exemplo, existiram longas eras, Deus criou no passado, houve um intervalo de tempo que nós não sabemos, e depois Deus vem e cria em 6 dias, né, a Terra, o ser humano, a humanidade, né? Essa também não é descartada, porque lá em Gênesis 1 não diz, né, em detalhes, né, que Deus criou os céus e a terra, mas não diz que a terra foi criada, né? Tudo lá fala no princípio. Mas que princípio é esse? Então essa teoria do intervalo também cabe um pouco de interpretação dela dentro da própria Bíblia. Já tem outra chamada criação progressiva, né, que existia longas eras, né? Deus cria e vai criando, né? Aí, e isso aí se aproxima um pouco, né, da teoria do Big Bang, né? Mas, né, a teoria do Big Bang ela não descarta, né, a possibilidade de uma divindade, mas também ela não expressa essa realidade dessa divindade como sendo o que deu o start, né, dessa teoria do Big Bang, que foi, né, sair de um ponto, né, inicial e dar origem a tudo que existe, né? Essa da criação progressiva, né, mostra aí, né, quando você estuda com satélites, né, tira fotos, você vê que o universo está se expandindo, né? Então, e também surgem assim, novas, né, fontes, né, de energia em determinadas partes, né, do lugar onde eles tiram fotos, mostrando, né, que existe capacidade de ter criação, ainda está acontecendo, né, criação. Tem outro modelo chamado evolução teísta, que esse é o número 4, né? Existiram longas eras, e aqui começa misto, né, que até a Igreja Católica, né, tem aceitado com o Papa, né, que é Deus dirige a evolução. Eles aceitam, né, a existência de Deus, mas que na verdade eles querem também unir o evolucionismo, né, com a própria presença de Deus nesse processo, como se Deus dirigisse a evolução. Isso aí, se você comparar com a Bíblia, ou a Bíblia está errada, ou isso aqui tá certo. Você não tem condição de um dos dois estar certo, né? Esse quarto modelo. O quinto modelo fala sobre a evolução deísta, onde existia Deus, né? Existiram longas eras e houve uma evolução independente de Deus. É como se o Deus não tivesse preocupado, não tivesse se envolvido, né, com a própria criação, né? E houve uma evolução naturalista, né? Que aí já vem de novo o modelo, né, darwiniano, né? Como se ele próprio, né, se autogestasse, né? E começasse a dar origem aos seres, né? Por si próprios, né? Aí tem outro modelo, que é o 6 aqui, que é a evolução panteísta, né? Que diz, existiram longas eras e agora, né, é Deus que evolui. E eles começam agora a dizer que Deus é a figura do próprio universo, né? Como se o universo estivesse evoluindo, então Deus está evoluindo. Então, se eu também, como humanidade, estou evoluindo, sou parte do universo, então também significa que Deus está evoluindo. Se você comparar com a Bíblia, Deus é um ser distinto da própria criação. Porque Deus sempre existiu, a criação passou a existir em determinado momento. Não é Deus, a criação não é Deus, o universo não é Deus, Deus é um ser distinto do universo, né? Então tem outro modelo que é o ancestral do espaço, que aí tem filmes, né? Como aquele filme do Prometheus, né? Eu assisti o filme, né? E você pode ver que tem tudo a ver, né, com essa interpretação aqui, né? Que existiram longas eras e foi uma vida originária de organismos extraterrestres, né? E deram origem, né, a nós, né? Mas não explica, né, de onde é que vem esses seres extraterrestres, se eles foram criados, né, ou se eles são os próprios deuses, né? Então aí é um outro modelo, né? E esse modelo tem até algumas religiões, como cientologia e outras religiões, que tentam se vincular a esse tipo de interpretação de um ancestral do espaço, né? Aí tem o oitavo modelo, né, que é a evolução em si, né? Que existiram longas eras e nem Deus existiu, né? E aí essa aqui é o modelo, né, da evolução que é ensinado, né,
nas academias, né, que não depende da existência de Deus, e nessas longas eras surgiu, né, tudo o que existe, né? E aí seria de forma resumida isso. Então, cada um de nós deve estar envolvido em algum desses modelos aqui, ou seja, que a gente chama-se cosmovisão. A visão da realidade como um todo, chamada cosmovisão. Teria cosmovisão, né? Vamos ver aqui o significado de cosmo, né? Vamos pegar para vocês aqui, que aí fica mais fácil para vocês entenderem, né, o que significa cosmos, né? Então, cosmo aqui, ó, o cosmos vem do grego antigo, né? Que é escrito com K, né? Significa ordem, organização, beleza, harmonia. É um termo que designa o universo em seu conjunto, ou seja, é o todo, né? Cosmovisão, você querer compreender o todo. Toda a estrutura universal em sua totalidade, desde o microcosmo ao macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas, podendo ser estudado numa área chamada, né, cosmologia, né? Então, de forma resumida, todos nós, né, estão envolvidos com algumas visões desse universo, né, como um todo, né, está localizado em algum desses modelos ou até uma interpretação mista, né, desses 8 modelos aqui que eu apresentei de forma resumida. Aproveitando, né, Leibniz, né, Gottfried Wilhelm Leibniz, né, nasceu em 1º de julho de 1646 em Hannover, né, e morreu em 1716. Foi um preeminente polímata, né, como conta aqui, eu peguei essa fonte da Wikipédia. Era um filósofo alemão, né, mas também um grande matemático, né, figura central da história da matemática e na história da filosofia, porque ele, né, sua realização mais notável foi conceber as ideias de cálculo diferencial e integral. E o que nós aprendemos até hoje, a simbologia, o método, né, de ensino, é a notação de Leibniz, não de Newton. De Newton foi perdida. Apesar de Newton, né, ter que ser comprovado que ele também propôs, né, a teoria fundamental do cálculo, né, mas a que nós aprendemos é baseada no ensino de Leibniz, né, e eles estudaram também de forma independente. Também, né, o Leibniz, dentro das contribuições que ele deu, né, à humanidade, também ele refinou o sistema de números binários que se tornaria a base de todos os computadores digitais. Então, o sistema de computador hoje, no modelo binário, nós também devemos parte, né, ao conhecimento, né, e ao desenvolvimento das concepções do Leibniz, né. Mas ele também, naquela época, né, os matemáticos, os físicos, eles também eram filósofos, né. Eu também, né, posso dizer, né, que estou envolvido dessa forma, né, porque eu tenho um pouco, né, também de filosofia além da minha formação básica, né. Eu também milito, né, um pouco nessas áreas, né. E ele, né, diz que há muitos anos um pensador, né, esse Leibniz, fez provavelmente uma pergunta mais básica e fundamental. Qual pergunta que ele fez? Por que há algo em vez de nada? Se houvesse nada, nós nem existíamos, né? Nós nem perceberíamos, né, que não há nada e ficaria por isso mesmo, né? Mas nós existimos. E a realidade, mesmo, né, na nossa capacidade limitada, nós percebemos também que existem muitas coisas, né? Então, ele fez essa pergunta: por que há algo em vez de nada? Em filosofia, Leibniz é mais conhecido por seu otimismo, né? Por sua conclusão, e essa conclusão dele eu quis trazer para vocês aqui, ó. Qual foi a conclusão? A conclusão de que nosso universo é, num sentido restrito, né, ou seja, na capacidade limitada nossa de perceber a realidade, o melhor de todos os mundos possíveis que Deus poderia ter criado. E aí eu concordo com ele. De todas as possibilidades infinitas que Deus tem, ao escolher essa, ele diz, né, no processo da criação, aí nós podemos ver lá em Gênesis, né? Nós podemos ver aqui em Gênesis. Olha o que Deus disse quando ele estava criando. Tem alguns detalhes interessantes, né? Vamos ver aqui o detalhe. Ele disse aqui, ó. E chamou Deus a porção, né? Deus aqui no verso 1, verso 10. Chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era o quê? Bom. E aí vai dizendo, ele no 12 também ele diz, viu Deus que era bom, né?
no verso, né? Aqui também no verso 18, né? Quando ele fez separação, né? De noite, que era bom, né? Aí no verso 21 fez as baleias, também ele diz aqui, Deus e o Deus que era bom, né? E aí vai seguindo, né? Quando ele fez, né? Separou as feras, né? Diz e o Deus que era bom, né? E aí depois ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Domine e tal, tal. E há um detalhe interessante aqui agora. No verso 31, diz, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis agora que era muito bom, pois foi tarde de manhã, o sexto dia. Antes de criar o ser humano, né? Deus falava bom, bom, bom. Depois ele terminou, criou o ser humano, que são os filhos dele. Diz agora o quê? Eis que era muito bom. E aí Deus tinha... E aí corrobora, né, com o pensamento aqui de Leibniz, né, voltando, que de todos os mundos possíveis, Deus poderia ter criado, né, ele criou o melhor. E é verdade. Porque ele mesmo, no processo de criação, fala, eis que é muito bom. E aqui diz, essa ideia muitas vezes foi satirizada por outros filósofos, como Voltaire, Leibniz, né? Juntamente com René Descartes, Baruch Spinoza, foi um dos 3 grandes defensores do racionalismo no século XVII, né? Então, essa discussão do cosmovisão sobre a realidade, ela existe há muito tempo. Mas ela impacta, né, na nossa forma de viver. Então, se nós não tivermos a cosmovisão correta, nós vamos praticar determinadas ações que as pessoas podem até não entender e achar que nós somos loucos, né? Ou estamos fazendo coisa, né, sem sentido. Mas aí, qual é a resposta para a pergunta de Leibniz? A resposta que eu posso dar, a conclusão que eu cheguei é o que está na Bíblia. É a mais coerente que eu encontrei. E diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Aqui Deus não está explicando como criou, de que forma criou, não. Ele criou. E aqui no original está escrito Becherit bara Elohim. E aí tem o resto do texto aqui que é meio complexo. Eu quero me focar aqui na segunda palavra que chama bara. É o verbo hebraico bara, né? Chamado criado, que vem da palavra criação. Está na forma masculina. Ou seja, Deus, né? Alguns dizem que Deus é mulher. Não. Mulher é algo que foi criado para a glória do homem. O homem foi criado para a glória de Deus. É o que está na Bíblia. É isso que está escrito lá. Então, o homem é quem é semelhante, né, a Deus. Então, é por isso que aqui também fala Deus com masculino. Ele. Uma peculiaridade deste verbo é que ele sempre é usado somente para Deus, como seu sujeito. Por quê? Porque a palavra bara é criar algo do nada. Nós não temos essa capacidade. É por isso que quando fala que nós criamos alguma coisa na Bíblia, usa assá. Né? É outra palavra. Né? É o verbo característico para a atividade criadora de Deus em Gênesis. Bara. Criar a partir do nada. Já o homem foi criado já depois de algo que já existia. Né? Deus deu forma. Né? E aí, continuando, né? Os dias da criação diz, e disse Deus o quê? Haja luz e houve luz. Né? Passaram tarde e manhã e foi o primeiro dia. Né? Deus separou, chamou luz de treva. Né? E aqui tem um detalhe interessante, ó, que eu demorei um bocado de tempo para entender. Que alguns de vocês talvez não tenham entendido até hoje. No verso, né? Gênesis 1, 14, 16, diz, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar dia e noite. Luminares é que geram o quê? Luz. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, esses luminares, eles controlam as estações, os dias e os anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Interessante aqui que não fala haja luminar. Não está no singular, e sim no plural. E aí continua, Deus fez 2 grandes luminares. Um maior para governar o dia, nós já sabemos que é o sol. E o menor para governar a noite, fez Deus também as estrelas. Então, o que é ensinado para nós é que a luz, o único que tem luz própria é o sol. Só que a Bíblia revela aqui que a lua também tem luz própria. Porque Deus chama de luminar.
E está aqui escrito. Eu passei anos e anos, porque minha cosmovisão, ou seja, como me ensinaram, era que a Lua não tinha luz própria e ela recebia, né, luz, né, vinda do Sol. Tá vendo como a cosmovisão pode nos fazer entender um monte de coisa errada? A partir de hoje vocês entendam que a luz que está aparecendo na Lua, na noite, é da própria Lua. Deus criou a Lua como um luminar também. Um objeto que gera luz. Não luz igual, né, à luz solar, mas que gera luz. Cosmovisão. Isso é cosmovisão. Para a gente explicar melhor sobre essa questão de cosmovisões, eu vou usar uma teoria, né, que eu reconheço, né, como científica, né, que é a teoria do design inteligente, porque ela usa algumas premissas e usa um método científico, né, para você poder interpretar a realidade. E dentro desse modelo, né, da teoria do design inteligente, existem, né, para você identificar se algo foi criado por um ser com característica inteligente, precisa de estudar 3 características do fenômeno, a saber, a contingência, a complexidade e a especificação. A contingência, né, ela assegura que o objeto em questão não é resultado de um processo automático. Ou seja, aquilo que você vê, você não vê repetido, né, de forma automática. E, portanto, não inteligente. Né? Pode ser um processo automático não inteligente. Que não teve opção de escolha em sua criação. A complexidade é outra coisa que você tem que avaliar. Ela assegura que o objeto não é tão simples, né? Ou seja, é algo complexo. De maneira que eu não posso explicar aquilo com facilidade como fruto da casualidade. E outra avaliação que você deve fazer é avaliar o grau de especificação daquilo. Que assegura o grau de especificação se o objeto exibe um padrão característico de inteligência. E aí eu vou dar um exemplo aqui para a gente avaliar. E aí vocês vão já ver como a realidade é bem mais complexa do que a gente imagina. Aqui nós vemos as pedras, né? Várias pedras, né? Aqui próximo aqui do mar, né? Essas pedras aqui, né? Do ponto de vista de contingência, né? A gente pode ver que elas, né? Pode ser, do ponto de vista de contingência, pode ser algo, né? Que veio, né? Da onda do mar e juntou aquelas pedras ali, né? Então, do ponto de vista de contingência, né, pode ser um processo automático, né, independente, né, de um ser inteligente. A onda do mar veio e bateu ali e as pedras se formou ali, amontoou aquelas pedras. Do ponto de vista de complexidade, né, aqui essas pedras aqui são simples, né? A deposição dessas pedras não pode dizer que é algo complexo, não. Isso aí a gente encontra em vários lugares. Qualquer lugar a gente encontra. Essas pedras que eu estou mostrando aqui, a gente encontra. Eu já fui em várias praias, você encontra. E do ponto de vista de especificação, eu não posso dizer aqui que essas pedras aqui têm características de algum ser inteligente, né? Que fez alguma coisa aqui. Agora vamos olhar para essas pedras aqui, ó. Esse conjunto de pedras aqui. Ou seja, são mesmo pedras iguais a essa aqui. Só que aqui, do ponto de vista de complexidade, eu não posso dizer que aqui é simples. Do ponto de vista de contingência, assim, eu não posso dizer que aqui foi feito pela zona do mar ou por um processo automático. Eu não consigo dizer essas pedras aqui. Não dá pra gente falar isso, não. Isso aqui é altamente complexo. E outra coisa, isso aqui mostra a característica de que algum ser inteligente colocou elas dessa forma. Então, você pode ter objetos, né, com a mesma matéria, mas se houver esse nível de complexidade e organização aqui que nós estamos vendo, isso aqui mostra, né, que tem por detrás algum ser inteligente fez isso aqui. Agora, pegando esse exemplo aqui, ó, vamos olhar aqui. Tem um senhor chamado Fibonacci, um matemático. Ele começou a estudar na natureza alguns padrões, né? E ele conseguiu, né, por exemplo, pegar aqui da espiral e conseguiu desenvolver uma equação, né, uma sequência matemática que explicasse essa forma aqui desse espiral aqui, ó. Que é, ele pegou os quadrados, né? 0 mais 1 dá 1, né? Aí quando ele pega 1 mais 1 dá 2 desse primeiro quadradinho aqui, né? Aí 2, né? 2, né? Esse quadrado 2 aqui mais o 1 aqui forma esse outro quadrado aqui, ó. Esse quadrado agora 3 mais esse quadrado 2 aqui forma esse quadrado que é 5.
Esse quadrado aqui, 5, né? Aí, ó, eu pegando esses pontos aqui, eu gero essa geometria. Com esse quadrado aqui, 5 mais esse quadrado 3, gera esse quadrado 8 aqui. Aí já vai gerando essa forma de geometria. 8 com 5 dá 13, 13 com 8 dá 21. E isso aí vai montando a sequência, forma esse espiral dessa forma aqui, ó. De forma matemática. Só que foi descoberto o quê? Que isso existe na natureza. Veja, existe uma sequência, ou seja, um padrão que você consegue explicar de forma matemática, e isso está encontrado na natureza. Ó aqui, o espiral, né, de um caracol. É justamente que ele conseguiu explicar. Mas isso existe também em outras formas aqui. Ó, o espiral aqui também, aqui, ó, da planta. Uma galáxia, a forma dela é espiral. Existe galáxias de outras formas? Existe. Mas você encontra a galáxia na forma espiral aqui, ó. Como é que agora você pode dizer que essas galáxias aqui não mostram uma sequência? Não mostram um padrão de inteligência? Ela tem um grau de complexidade. Por que ela é da forma espiral? Por que isso aqui é da forma espiral? Por que essas plantas aqui, ó, se formam, né, com a forma espiral e não de forma aleatória? Por que elas mostram um padrão? O que mostra esse padrão aqui, ó, do ponto de vista de contingência? Isso aqui é algo do ponto de vista de contingência, né, que vê se aquilo, né, é feito de forma automática? Não é. Você não consegue replicar, né, determinadas plantas, né? Você consegue plantar ela e elas vão repetir aquele padrão, mas você não consegue criar esse padrão de forma automática. Você vê que as flores também da mesma forma, ó. E você começa a ver padrões em toda a natureza. Padrões que você depois consegue até explicar com modelos matemáticos. E que mostram algum grau de complexidade elevado. Vamos ver aqui um pouco, né, sobre o senhor chamado Foucault. Anos atrás, né, a França estava debatendo a questão sobre a pena de morte. É o que fala na lição. Se ela devia ser abolida ou não. Os defensores de sua abolição contataram um famoso escritor e filósofo francês chamado Michel Foucault e pediram que ele escrevesse um editorial em nome deles. E ele fez o estudo, né, o filósofo, depois a gente vai ver quem é Foucault. No entanto, o que ele fez foi defender não apenas a abolição da pena de morte, mas a abolição completa de todo o sistema penitenciário e a libertação dos prisioneiros. Ou seja, será se isso de fato é a solução? Foucault, de 66 a 68, né, que conta aqui na Wikipédia, tem outras informações dele, mas achei essas interessantes. Ele lecionou na Universidade de Tunis, na Tunísia, antes de retornar para a França, onde se tornou chefe do departamento de filosofia de uma nova universidade experimental, né, a Paris 8. Em 1970, ele foi admitido no Collège de France, onde permaneceu até sua morte. E eu acho que foi em 84, 85. Ele também tornou-se ativo em alguns grupos de esquerda, né, envolvidos em campanhas antirracistas contra a violação de direitos humanos pela luta por uma reforma penal. E passou a publicar, né, livros como Arqueologia do Saber, Vigiar, Punir, História da Sexualidade. Então é um outro filósofo que tenta criar um modelo que represente, né, uma cosmovisão. A cosmovisão dele é que não precisa de leis, né, não precisa, né, de penitenciárias, né, e não precisa, né, de restringir o comportamento de determinadas pessoas. Será se isso de fato é o mais correto? Vai depender, né, da visão que nós temos da realidade, né? Imagine, voltando aqui, se não existisse leis, né, e padrões, né, para a formação, né, dessas flores aqui, ó, formação da galáxia, né, formação, né, do caracol, né? Por exemplo, o DNA do corpo humano, né? Se ele, né, o DNA do corpo humano, daqui a pouco nós vamos falar um pouco, né? O DNA do corpo humano não tivesse um padrão, o que ia acontecer com a vida? Deuteronômio 12, verso 8 diz assim, ó, Deus faz um comentário. Vocês não agirão como estando agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Imagine, se todo mundo fizesse o que bem entende, sabe o que aconteceu? Isso já existiu. Existia um caso, né, de umas pessoas que tentaram criar uma sociedade alternativa lá na França, mesmo na França.
E aí ninguém era casado com ninguém, as pessoas, né, podiam ter relação com os outros, né? E era a chamada sociedade alternativa, que para eles era a forma melhor de existência. Só que depois começaram a surgir filhos. E aí algumas pessoas começaram, né, a interferir nessas crianças, né? E aí alguém sabia que era o pai e não achou isso. E o que aconteceu com essa sociedade? Ela esfacelou. Porque há necessidade de ordens e de limites para qualquer coisa. Senão a realidade e a vida não conseguem, né, viver, né, de forma mais coerente. Então todos fazer o que bem entende, né, é complicado, né? Jó 28, 24 a 26, né, diz que Deus, né, ele estabeleceu leis, né, naturais, ou seja, leis que regem a natureza, né, como eu mostrei para vocês ali. Aquilo que Fibonacci encontrou foram padrões. E esses padrões são o quê? São leis. Padrões e leis é praticamente a mesma coisa. Quando você encontra um padrão que rege determinado comportamento, a gente chama de lei, né? Então, aqui diz em Jó 28, 24 a 26, diz: porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Deus conhece a terra, e aqui diz que a terra tem extremidade. Qual é a forma da terra para ter extremidade? Um globo tem extremidade? Não tem extremidade. Aqui está dizendo que a terra tem extremidade. Não vou entrar nesse detalhe, mas está escrito aqui. E vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando, né, deu peso ao vento. A gente passou anos e anos. Eu sou dessa área, né? Da aerodinâmica, eu estudo física, engenharia, né? A gente precisa do peso do vento, né, para dimensionar um foguete, né, um avião, para dimensionar, né, um edifício, né, sob efeito de vento, ele pode derrubar, o vento derrubar. Então o vento tem peso, né? A Bíblia já dizia que o vento tinha peso, ó, lá no passado. E nós conseguimos calcular a força, né, o efeito do vento, né, sobre uma estrutura. Que na verdade é uma força, de fato é uma força, porque peso é como se fosse uma força. É a massa do ar vezes a aceleração que ele recebe. E isso gera uma força, que aqui a gente pode considerar como peso. Então peso é um conceito de uma força. Tomou também, diz aqui, a medida das águas. Então a água tem medidas. Nós não sabemos, né? O volume de água, a gente só sabe que é mais ou menos 3/4, né, do volume em relação à parte, né, seca. Quando prescreveu leis para a chuva. Então a chuva tem leis. A gente pensa, né, que vai chover quando a gente quer, né, da forma que a gente quer, e que tem determinados padrões. Não, tem leis que Deus estabeleceu para a chuva. E ainda mais, Deus disse: se nós desobedecemos ele, Deus às vezes manda não parar de chover. E para chover nós vamos ter que orar, clamar, né, e se humilhar perante Deus. E aqui tem algo também interessantíssimo que diz: Deus estabeleceu o caminho para o relâmpago dos trovões. Demoramos anos para descobrir esse caminho, né? Porque qual instrumento vai conseguir medir um relâmpago? Não tem instrumento, né? Tá conseguindo fazer essa avaliação hoje. Mas o relâmpago tem um caminho. Deus, da mesma forma que fez leis naturais, ele fez leis morais que devem reger o quê? A nós, seres humanos. Seres que temos capacidade de pensar. Uma dessas leis envolve o quê? O sábado. Olha o que Deus diz aqui, Ezequiel 20. Santifiquem meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então, se nós queremos ter um sinal, no original fala, ou aliança com Deus, Deus diz que a gente tem que santificar. Santificar significa separar. Alguns pensam de santo, né, que é o conceito católico, é que não peca, que não faz, né, nada errado. Não, não é isso que Deus diz na Bíblia, não. Santo significa separado para um propósito específico. É por isso que o casamento é dito que é santo, né, porque ele separa duas pessoas. Agora só essas duas pessoas se unem e se tornam só carne. Entendeu? O casamento é santo, ou seja, é separado. Da mesma forma, o sábado é o quê? Santo. Dos 7 dias, o 7º é o quê? É separado, deve ser separado. Para quê? Para você relembrar do Criador.
E aí diz aqui, então vocês saberão que eu sou o Senhor. No original, Senhor aqui é Yahvé. Eu sou Yahvé, o seu Deus. Então, se nós decidirmos guardar o sábado, sabe o que vai acontecer conosco? Nós nunca mais vamos esquecer do Criador. Louvado seja nosso Deus. E nós vamos ser o que? Também separados por Ele, pelo Criador. E o Criador promete bênçãos para quem decide guardar esse dia. Se você não guarda ainda, está na hora de começar a guardar. Leia lá Êxodo 20, como é que deve ser guardado. Êxodo 20, verso 8 em diante, está lá escrito. Vai lá, leia. Ou Deuteronômio 5. Então, faltando para a questão, né, de cosmovisão, olha o que Deus diz aqui. Então, desse Deus, façamos o homem à nossa imagem, ó, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, ave do céu, sobre os animais grandes, todas as da terra, para que nós tivermos essa capacidade, né, de sermos a imagem e semelhança de Deus e ter a capacidade de dominar. Deus nos deu algo que é inerente dele, que é o que? A capacidade, né, de ter domínio sobre as coisas. Diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Se nós formos estudar hoje, né, descobrimos que o ser humano, né, para existir como é, quando um homem se une à mulher, existe no óvulo, né, e no espermatozoide o que? Cromossomos. Esses cromossomos se unem, né, 23 pares com 23 pares, né, combinam e geram um novo ser. E o que é esse cromossomos? É o DNA. Tá aqui, ó. Núcleo, tem a parede celular, membrana. Quem controla, né, todas isso aqui é o que? É o DNA. E aqui algo interessante de Bernstein, né? Informação no universo holográfico, né? Eu peguei essa matéria da Scientific American, né? Edição número 16 de 2003, que ele fala sobre justamente isso, sobre que existe informação em todo o universo. E o que é essa informação? São leis, são padrões, leis que regem, né, a natureza. E ele diz aqui, ó, além de conhecimentos que possamos ter de engenharia, né, biologia, física, a informação também é um ingrediente importante. Na verdade, é o mais importante. Sem informação, nada do que existe existiria. Na fábrica de automóveis, o robô é abastecido com metal, né, plástico, mas não consegue fazer nada de útil, né, um robô, sem a série enorme de instruções informando quais as partes a serem soldadas. Eu mexo com a área de programação, de inteligência computacional, e de lógica e de programação. Ou seja, eu tenho que criar um código, né, que, com as instruções que para todas as possíveis formas, né, para que o robô consiga se movimentar. Ou seja, para o robô, ele é algo que tem o que? Do ponto de vista de entropia, ele é o que? Ele é tem mais entropia, ou seja, ele tem mais degeneração, ele tem menos informação. Então eu, que já tenho mais informação, ou seja, menos entropia, eu acrescento essa informação onde? Para o robô. E esse robô passa a ter o que? Algo de mim, que eu ser mais inteligente do que o robô, transfiro para ele o que? Informação ou conhecimento. E aí o robô passa a adquirir o que? Novas habilidades. Que é a capacidade, por exemplo, de fazer uma solda. Da mesma forma, diz aqui, o ribossomo de uma célula do corpo recebe blocos de aminoácidos, né? Aqui, ó, ribossomo, né? Aqui, ó, o ribossomo, ó, recebe blocos de aminoácidos aqui, ó. E esses blocos de aminoácidos aqui, ó, são potencializados pela energia da conversão de ATP em ADP, né? Isso aí é biologia básica. Mas aqui tem um detalhe. Também, né, não é capaz de sintetizar a proteína, né? Esses ribossomos aqui, ó, não consegue sintetizar as proteínas, né, sem a informação que o DNA fornece ao núcleo da célula. Então, quem é que comanda a célula? A célula só é como se fosse uma fábrica, a nossa célula, ou a célula dos outros seres. Quem é? É o DNA. O DNA tem informação com todas as instruções para como criar um tecido, como criar, né, repor um fígado, como repor a pele, como repor um neurônio, né, como fazer, né, o processo de circulação, como faz todos os processos que envolvem a vida do ser humano. E aí você pode estender para a natureza, né, os processos para que o sol se mova, a terra, né, tenha determinadas características, exista ar,
existe a composição química do ar, né? Tudo isso aí tem que ter algo mais complexo do que isso, que transferiu essa informação de como isso deve ser feito. E aí, se nós formos olhar para a realidade dessa forma, não dá para a gente dizer que não tem que ter um ser inteligente, não. Tem que ter um ser muito mais inteligente. Eu faço, né, modelos, né, de matemáticos, né, para os meus alunos, né, para fazer dimensionamento estrutural, né, fazer análises, fazer otimização, fazer várias coisas, e são difíceis. E aí eu explico para eles, olha, vocês acham isso aqui difícil, né? Mais difícil é os modelos que tem no universo. Como é que o Sol se move? Newton, quando ele fez um estudo, né, do movimento de 3 corpos celestes, é uma coisa altamente complexa. Por exemplo, a Lua, o Sol, né, e mais um outro, é altamente complexo. E é só a estrela que se move? É só a Lua que se move? É só o Sol que se move? Então, seja, um sistema desse altamente complexo, né, que nós podemos ver aqui, não ter um ser inteligente, começa a ficar difícil a gente dizer isso, né? E aí, por isso que a gente tem que entender, né, que Deus é o único que revela para nós a verdade. Porque Deus não mente. E aí, Efésios 6, verso 12 diz assim, ó, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, ou seja, tem príncipes. Contra as potestades são o quê? Poderes. Contra os príncipes das trevas. Existe príncipe no original na Bíblia, é chefe, cabeça. Cabeças das trevas desses séculos. Ou seja, tem pessoas, tem seres, né, que são hostes espirituais do mal, que habitam nos lugares celestiais, e esses seres, eles têm determinados planos que tentam impedir de nós entendermos a verdade. Mas se você de fato quiser buscar a verdade, quando você começa a estudar a natureza e começa a ver quão complexos são os sistemas que regem, né, a natureza, né? Por exemplo, movimentos dos corpos celestes, por exemplo, o movimento, né, o ciclo hidrológico. Tente explicar isso, né? A reposição das águas que existem, né, dos rios. O equilíbrio que existe, né, do núcleo dos átomos. Tudo isso aí é altamente complexo. É tão tal que eu sou cientista, estou anos e anos estudando um pedacinho, né, de uma área que eu chamo instabilidade. O que é instabilidade? Quando uma estrutura rompe, alguma coisa fez com que a capacidade resistente dessa estrutura, né, fosse superada e ela entra em colapso. Por exemplo, quando você sofre um acidente, né, de um veículo, você recebe uma energia de impacto, né, no veículo, essa energia é transferida para o seu corpo não tem resistência suficiente para suportar o impacto dessa energia. Aí você é o que? Quebra os seus ossos, né, às vezes você vem a óbito. É por isso que você faz um veículo hoje, né, que ele absorve a maior parte do impacto, para que esse venha o menos possível de energia, né, de impacto para você. Então eu estudo isso, porque eu sei que tem um padrão que faz com que o quê? Que qualquer matéria na natureza tem determinados limites de resistência. Eu estudo isso. Mas é altamente complexo. É uma coisa altamente complexa. E eu dizer que esses padrões, né, que a gente encontra, porque a gente consegue obter equações de resistência de um aço, consegue. De um concreto, de um vidro. Então você consegue estudar, né, e descobrir as propriedades disso. Tem propriedades? Tem. Tem padrões? Tem. Quem estabeleceu esses padrões? Será que foi algo aleatório? E por que é aleatório? E por que se mantém até hoje esses padrões? Então, se você começa a ver essa complexidade, você querer dizer que não tem que ter um ser muito mais inteligente, que criou esse sistema altamente complexo, aí fica difícil, né? Aí a sua cosmovisão pode estar bem limitada da realidade. E a Bíblia diz que o grande dragão, Apocalipse 12:9, foi lançado fora. O dragão, quem é ele? É a antiga serpente, chamada quem? Diabo. Diabo significa a palavra adversário, né? Alguém ruim. Satanás significa adversário. E diabo significa enganador no original. Então, Satanás engana
E ele é um adversário a quem? De Deus. E dragão é porque está relacionado com serpente. A serpente voava e tinha asas. Parece com o quê? Um dragão. Só que o propósito dele é enganar o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados aonde? Na terra. Eles estão aqui na terra. Mas nós não vemos ele. Porque se a gente vê ele e lê na Bíblia, a gente vai saber que a Bíblia está falando a verdade. Então ele se oculta. E ele tem a capacidade de assumir, viu, a forma humana. Então, às vezes, a gente pensa que está vendo seres humanos e a gente está vendo seres espirituais. Às vezes, a gente está conversando com seres espirituais. Tanto anjos do bem ou anjos do mal. E aí nós podemos ver que nós estamos numa guerra. Mas nós temos que entender que tudo isso, quem é esse Deus, esse ser inteligente? Eu tenho uma resposta, eu encontrei a resposta que eu posso dar para vocês. Da minha cosmovisão, eu vou explicar aqui. A Bíblia diz em Hebreus 1, 2, 3, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Quem foi que fez o universo? O Filho. Alguns têm dúvida que o Filho é Deus. Como é que o Filho não é Deus? Só Deus é quem cria. Então o Filho é um nome dado para Jesus porque ele tornou-se humano. Ao tornar-se humano, ele passou a ser um dos filhos do homem. Filho da humanidade. É por isso que ele é chamado de filho. Mas esse filho quem é? É o Criador. E o Filho aqui, a própria Bíblia diz, é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, é a glória do ser eterno. É a expressão exata do ser eterno. Ou seja, é Deus. Sustenta, o que é que o Filho faz? Sustenta todas as coisas, meus irmãos, por sua palavra poderosa. Aí que eu falei para vocês que o que é informação? Quando Deus fala, ele transfere o que? Informação. Ele transfere nessa informação o poder para que aquilo passe a existir. Haja luz. Quando ele diz luz, quem é que sabe o que é luz? Só ele. Mas quando ele diz luz, na mente, né, de Deus, a luz passa o quê? A existir. Antes dele dizer, não existia luz. Mas quando ele diz haja luz, a realidade muda e passa a existir o quê? A luz. Estão entendendo? Essa é a capacidade do ser divino. E além de mais, ele não só cria, mas ele sustenta. Porque se ele disser no pensamento dele, deixe de existir luz, o que vocês acham que vai acontecer? A luz vai deixar de existir. Esse é o Filho. Esse é o ser todo-poderoso, meus irmãos. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que esse Filho fez? Ele purificou nossos pecados, morrendo na cruz por nós. Ele se assentou à direita da majestade, onde nas alturas. Voltou para onde? Para o lugar que sempre foi dele. Que é o que? Está à direita significa o quê? No lado principal, na posição mais importante, junto com o Pai. Isso significa direita. No original, a palavra escrita lá é caráter, te expostados autou. Expressão exata do seu ser está dizendo que Jesus tem o caráter. Ou seja, caráter no original é natureza. Tem a natureza do ser eterno. E ele mesmo diz aqui em Apocalipse 1:8, Jesus fala, né? Ele mesmo fala de si próprio. Eu sou o quê? O alfa e o ômega. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que é Deus. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última. Ele está dizendo que é o quê? Eu sou o Senhor Deus, o que é Deus, que era Deus e que há de vir como Deus e é todo poderoso. Ou seja, era, é e será. Sempre será Deus. Aqui diz mais, ó. Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Jesus. O Senhor dos Exércitos. Jesus, né, também chamado Senhor dos Exércitos. E ele diz a mesma coisa que Jesus falou em Apocalipse. Eu sou o primeiro e sou o último, ou seja, o alfa e o ômega. Fora de mim não há Deus. Então alguns ainda têm dúvida que é Jesus, né? Pois não precisa mais ter dúvida. Pode ter certeza. Jesus é um com o Pai, o ser eterno.
Eis que Jesus fala aqui, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Jesus já está prometendo, porque ele é Deus, todo olho vai vê-lo, até os que os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão. Isso vai acontecer, pode ter certeza. Amém, assim seja. Eu sou, de novo, Jesus fala o quê? O alfa e o ômega, a mesma coisa de primeiro e último, lá de Isaías 44:6. O princípio e o fim, ó. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, ó, de novo, que era e que há de vir Todo-Poderoso. E aqui fala Apocalipse 1:17, de novo Jesus fala, e eu, João, quando vi a Jesus, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Novamente aqui, ó, Jesus assumindo algo que só pertence à divindade. E o que vivo e fui for morto. Então ele é o ser divino que assumiu forma humana, vive hoje, mas foi morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Louvado seja nosso Deus, Senhor Pai, Jesus Cristo. Amém. E ele diz, tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, que nós possamos ter a certeza. Então vamos resumir aqui, ó. Que o único modelo verdadeiro aqui, ó, dessas concepções todas que nós vimos, é esse modelo aqui da criação. Esse aqui ainda pode, né, retratar, né, um pouco, né? E aí nós teremos que estudar mais a fundo. Mas esses dois aqui são os modelos mais próximos da verdade. São os modelos e a cosmovisão que está de acordo com a Bíblia. É aqui da criação ou da teoria do intervalo, né? De que aceita Deus criando, né? E que existiram longas eras, né? E que Deus é quem controla o destino de todos nós. Que Deus venha, né, abençoar, né, cada um de nós, que nós podemos ver aqui na natureza, ó, a realidade como ela é. Que são padrões e leis, né? Tudo na natureza segue padrões e leis. E nós também, seres humanos, que seria de nós, né, se o DNA não seguisse a lei que Deus estabeleceu, né? Não haveria mais vida. Né? Que seria de nós, né, se não existisse, né, defensores, né, que as células, né, que defendem, né, quando a gente tem um risco, né, de desenvolver um câncer. O que é o câncer? Quebrou uma lei do organismo, né, do processo de geração de células. Isso é o câncer. E aí começa a crescer de forma discriminada, né? Então o organismo tem uma forma de controlar isso, o quê? Destruindo o quê? Essa quebra da lei. Então nós existimos, né, porque nosso organismo ainda, graças a Deus, mesmo depois do pecado, ainda segue muito das leis que Deus estabeleceu para nós. Louvado seja nosso Deus. Que nós possamos, né, buscar entender mais e mais e seguir o melhor possível conforme as leis que Deus nos ensina que nós devemos seguir. Isso está escrito onde? Na Bíblia. Que a Bíblia é justamente, né, que mostra para nós o manual, ou seja, o padrão de como nós vamos viver mais feliz, tanto físico, mental, espiritual e de todas as formas que vocês pensaram. Que Deus nos abençoe, né? Nesse dia de sábado, né? Sexta-feira, que já é sábado, ao pôr do sol, que nós possamos, né, honrar o nosso Deus e separar esse dia de sábado para meditar na palavra dele e para estar com os nossos familiares e não praticarmos, né, não fazermos o trabalho rotineiro que nós devíamos fazer durante os 6 primeiros dias. Que Deus nos abençoe. Um feliz sábado a todos. Graça e paz de Deus para com todos.